E uma mulher foi presa tentando furtar uma caixa com 150 tubos de creme dental em um supermercado de Valparaíso de Goiás. Uma câmera de segurança registrou toda a ação e aí, claro, a mulher acabou sendo presa. As imagens mostram a mulher se aproximando da saída do supermercado com duas caixas no carrinho, uma delas vazia e a outra com os tubos de creme dental. Ela então pega as caixas e tenta sair sem pagar. Quando um funcionário do mercado tenta abordá-la, ela joga os produtos no chão e sai correndo. Os seguranças do local conseguiram deter a mulher e então chamaram a polícia. Segundo a PM, ela já tem passagens por furto. Outras duas pessoas que estariam esperando a mulher fora do supermercado conseguiram fugir. A Secretaria Estadual de Saúde disse que vai mandar novas vacinas para Paranaiguara, ali no sul do estado. Lá na cidade, mais de 2.000 doses contra a Covid-19 e outras doenças podem ter sido descartadas após um freezer estragar. O Eduardo Marins agora tem as informações ao vivo de Rio Verde. Eduardo, boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, muito boa tarde para todos que nos acompanham. 130 vacinas contra a Covid já estão sendo enviadas para Paranaiguara. A previsão é que este lote chegue amanhã e todas essas vacinas vão ser usadas aí para fazer a segunda dose, né? A gente reforça e relembra, né, tem acompanhado esse caso desde o comecinho do superaquecimento no freezer lá na cidade, e uma equipe da Polícia Técnico-Científica de Quirinópolis foi até lá Paranaiguara no fim de semana juntamente com um técnico que é responsável por fazer a perícia no freezer. Segundo a perícia, uma das suspeitas seria uma falha no próprio equipamento. O laudo com todos os resultados e os detalhes deve sair num prazo médio de 15 dias. Mais aí de 2.000 vacinas, entre elas da Covid e de pelo menos outras 18 doenças, podem ser descartadas por conta desse superaquecimento. Um documento da própria Prefeitura, enviado para o Ministério Público, mostra que essas vacinas chegaram a ficar numa temperatura de 30 graus, quando o recomendado é que elas fiquem aí de 2 a 8 graus positivos. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde do Governo Federal está analisando o caso e vai aí trazer o laudo, né, que vai determinar se essas doses vão poder ser usadas ou se terão que ser descartadas, né? Lembrando que Ministério Público e Polícia Civil estão acompanhando de perto aí esse caso, então a novidade é que agora 130 doses vão chegar até amanhã no município. Foi inclusive um pedido da Prefeitura com o governo do estado. Viu, Tiago? Eu volto com você. Obrigado por sua participação. Eduardo, a gente segue de olho nessa história aí. Em Jataí, na região sudoeste, segue a vacinação das pessoas com comorbidades e deficiência permanente, agora para uma nova faixa etária. Quem tem 18 anos já pode receber a vacina. A repórter Ana Paula Moreira está ao vivo com a gente e vai nos contar tudo, inclusive como está a movimentação, como está a procura desses jovens lá na cidade. Com você, Ana, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a procura não está tão grande assim não, viu? A movimentação nessa unidade básica de saúde que a gente está falando agora está bem tranquila por aqui. Teve apenas uma pequena fila hoje pela manhã. Bom, com a chegada de novas doses da vacina AstraZeneca, destinada à aplicação da primeira dose, Jataí então ampliou o grupo de vacinação para pessoas com comorbidades e deficiências, como você disse, a partir dos 18 anos. Essa vacinação acontece durante todo o dia, até quando durarem essas doses, né? A novidade, Tiago, é que agora as doenças neurológicas crônicas foram incluídas no grupo de comorbidades. Bom, a vacinação está acontecendo nas unidades básicas de saúde, uma que fica na Vila Olavo, outra no Conjunto Rio Claro, que é essa onde nós estamos falando agora, e também na Avenida Goiás. Uma outra informação, Tiago, aqui na cidade de Mineiros, também ampliou o grupo de vacinação para pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos. Então é importante, Tiago, as pessoas que estão nesse grupo prioritário ir até os postinhos de vacinação, garantir, claro, essa imunização, porque os casos continuam a subir. Só que no final de semana, em Jataí, mais de 140 novos casos foram confirmados, novos casos da Covid-19, e a taxa de ocupação dos leitos de UTI já está em 90%. Tiago. Obrigado por sua participação, não dá para brincar de jeito nenhum, vamos torcer para esse pessoal vacinar. Obrigado por sua participação, Ana. A gente segue ali na região sudoeste ainda, só que agora com informações de Rio Verde, é que por lá continua a vacinação de professores e outros profissionais da educação. No último sábado foram os servidores da Universidade de Rio Verde e do Instituto Federal Goiano. Hoje é a vez dos funcionários das faculdades particulares. Lembrando que esse grupo começou a ser vacinado no dia 18 de maio e deve ser finalizado essa semana, somando
todos os grupos. A cidade de Rio Verde tem mais de 46 mil pessoas vacinadas. A gente torce para esse número aumentar ainda mais. Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas de Goiás, tem um novo decreto. Eventos já podem ser feitos na cidade e o Emerson Ferreira, lá no sul do estado, vem trazer as informações. Como é que foi aí esse fim de semana com esse novo decreto, hein, Emerson? Boa tarde. Oi, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Já foi um final de semana mais movimentado na cidade das Águas Quentes, viu? Esse decreto foi publicado na sexta-feira e traz várias mudanças, como a flexibilização de horários, o aumento também da capacidade de alguns estabelecimentos e ainda a realização de eventos na cidade. A partir de agora, bares, restaurantes e similares vão poder funcionar até as 2 da madrugada, com capacidade máxima de 75%. Segundo esse decreto, estão autorizados eventos como formaturas, shows e solenidade, mediante a avaliação da vigilância sanitária, que precisa emitir um documento que é o alvará Covid-19. Hotéis, flats e também similares vão poder funcionar com 75% de ocupação. Novidade também no ensino. Escolas da rede particular vão poder funcionar na modalidade híbrida com 50% da capacidade. Brinquedotecas também vão poder voltar a receber crianças, obedecendo ao limite de 50%. Atividades esportivas individuais e coletivas estão autorizadas de 6 da manhã até a meia-noite. Competições esportivas também podem funcionar na cidade, como campeonatos, jogos e amistosos estão liberados. Mas, claro, neste momento ainda sem poder voltar a funcionar com limite de 75% de 6 da manhã até a meia-noite. Essas medidas já estão em vigor e, segundo a Prefeitura, isso é para ajudar a movimentar a economia. Mas, é claro, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou e, por isso, é preciso tomar todos os cuidados. Thiago. Todo cuidado, claro. Obrigado por sua participação. Tem cidade flexibilizando, mas tem cidade fechando muita coisa também. Um exemplo disso, cidade de Goiás fechou o comércio não essencial e decretou o toque de recolher para combater a Covid-19. Moradores não podem circular pela cidade nos dias de semana, das 7 da noite às 6 da manhã. A cidade de Goiás fechou o comércio não essencial e decretou então o toque de recolher dos moradores para tentar combater a Covid-19. A prefeitura também proibiu o aluguel ou empréstimo de casas para o turismo. Quem desrespeitar pode ser multado em R$ 2.200. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a Rua do Lazer em Pirenópolis lotada. Muita gente aglomerada e, sem usar máscara. O Jonathan Moreira tem agora todos os detalhes. Com você, Jonathan, boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse vídeo aí mostra como é que foi a situação em Piri nesse último fim de semana. Cidade completamente lotada, esse vídeo mostra ali a Rua do Lazer, um mar de pessoas. A gente não precisa nem comentar muito, né? Só de ver o vídeo dá para perceber ali muitas pessoas, impossível inclusive manter o distanciamento social que é recomendado aí pelas autoridades de saúde, né? Fica aquele questionamento, aquela discussão, quer dizer agora que o turista não pode ir para Piri, não? Pode, Pirenópolis está com as portas abertas aí para receber o turista e o que precisa encontrar nesse momento é exatamente o equilíbrio, né? A importância do turista para Piri, que depende essencialmente do turismo, e também a importância do turista ter um passeio com segurança, com tranquilidade, né? Nós entramos em contato com a Prefeitura de Pirenópolis para fazer alguns questionamentos, mas hoje na cidade é feriado, então a gente teve alguma dificuldade. Mesmo assim, nós conseguimos falar com o secretário de governo que gravou um vídeo para a gente. A Prefeitura reconhece o excesso de turistas, mas disse que não tinha nada errado não. Vamos acompanhar o que o secretário disse. Tivemos realmente um grande volume de visitantes, mas tudo de acordo com as prevenções. A própria Rua do Lazer, onde temos quase 20 restaurantes a escolhas dos nossos visitantes, há realmente também um controle de entrada naquele espaço, com pessoas ali aferindo temperatura, instruindo a necessidade constante do uso de máscara enquanto estão em movimento e também para controlar o número de pessoas naquele espaço. O secretário disse aí que não tinha nada de errado. Será mesmo?
O último decreto publicado pela Prefeitura de Pirenópolis foi do dia 19 do mês passado. Esse documento prevê a proibição de aglomeração pelas ruas de Pirenópolis. A Prefeitura ainda deixa bem claro nesse documento que a partir de 10 pessoas já é considerada uma aglomeração. Logo no artigo de baixo tem a multa, uma multa salgada inclusive de R$ 500 para a pessoa física que for pega descumprindo o decreto. Essa multa fica ainda mais salgada para a pessoa jurídica e pode chegar até R$ 5.000. Nós levantamos outros questionamentos. Será que alguém foi multado em virtude dessa aglomeração? Será que alguém foi pego descumprindo o decreto vigente em Pirenópolis? Essas perguntas, por enquanto, ainda estamos sem respostas, viu, Tiago? Ô, Jonathan, talvez o secretário não tenha visto a imagem que nós vamos mostrar outra vez aqui, porque é claro, está muito óbvio a quantidade de pessoas reunidas na Rua do Lazer. Tem como colocar de novo? De repente o secretário está acompanhando a gente para ter noção do que estava acontecendo em Pirenópolis neste fim de semana. E às vezes alguns desavisados também não sabem o número de mortos que Goiás registrou. 16.538. 594 mil pessoas infectadas pela Covid-19 aqui no estado. Pois não, Jonathan? Inclusive, dados lá de Pirenópolis mostram 1.404 pessoas infectadas com a doença. 46 pessoas já morreram em Pirenópolis por causa da Covid-19. Detalhe, são números de Pirenópolis. Não estão contabilizados os turistas que chegam lá doentes e aqueles que se infectam na cidade e voltam para suas casas infectados com a doença. Portanto, essas pessoas são registradas, esses casos são contabilizados nas cidades de origem. Portanto, esses números de 1.404 pessoas com a Covid-19 e 46 que já morreram, diz respeito somente a Pirenópolis. O número altíssimo aí, exatamente, o vídeo de Pirenópolis para a gente mostrar outra vez para o pessoal de casa. Vale lembrar aqui, né, Jonathan, a gente não quer fazer terror para ninguém, mas a gente quer mostrar a realidade. A situação está feia no Brasil inteiro, mundo afora. Não dá para brincar. Olha só a quantidade de gente. Se isso não for aglomeração, de fato eu não sei mais o que é. Obrigado por sua participação, Jonathan. Vamos seguir aqui com o nosso jornal. Um abrigo de idosos em Anápolis está passando por um surto de Covid-19. 27 idosos que moram no local estão com uma doença. A maioria teve sintomas leves, mas infelizmente 2 morreram. O Eduardo Dalor está de volta com a gente com esse destaque. Com você, Eduardo. Oi, Tiago. Pois é, né? História triste, complicada, né? Esse abrigo de idosos, o abrigo Professor Nicéforo, que fica no bairro Jundiaí, aqui em Anápolis, está com esse surto de Covid desde a semana passada. Como você disse, 27 pessoas lá internos, né? Dos 79 idosos que moram no abrigo já estão diagnosticados com Covid-19. Outros idosos com suspeita, aguardando o resultado dos testes. E a gente atualiza agora os números, porque foram 2 idosos, né? Que morreram na semana passada, um no meio da semana, uma mulher de 88 anos que faleceu no sábado e eram 8 idosos internados em unidades de saúde aqui de Anápolis, isso até ontem. Só que agora esse número aumentou, já são 11 idosos hospitalizados. Desses 11, 3 estão em UTIs e 2 deles precisaram ser intubados, estão com a saturação muito baixa. Os outros idosos estão em tratamento, né, acompanhando aí a evolução da doença, com sintomas leves ainda bem, estão com acompanhamento dentro do abrigo. A gente preparou uma reportagem então para mostrar para vocês como está essa situação do surto e conversamos também com a diretora do abrigo. Veja só. A diretora disse que todos já receberam as 2 doses da vacina contra a doença há mais de 40 dias e toma todos os cuidados necessários para evitar contágio. Mesmo assim, não foi possível evitar o surto. Não se sabe de onde partiu a transmissão, mas a diretora acredita que o vírus possa ter vindo com um dos internos que precisou de atendimento hospitalar. Nós tivemos também um idoso que foi para o hospital, ficou 12 dias no hospital. Quando veio, ele já veio febril, foi quando nós já isolamos. Depois do surto, 2 idosos do abrigo morreram por causa da Covid. Um homem de 81 anos, sem comorbidades, e uma mulher de 88 anos, que nem chegou a ser hospitalizada. Entre os 30 funcionários do local,
Todos já foram vacinados, mas 3 estão afastados com sintomas da doença. Esse infectologista disse que a vacina é eficaz para os idosos e por isso a maioria deles teve sintomas leves. A vacina, principalmente a Coronavac, a proteção é em torno de 50%, então a tendência é que 50% das pessoas vacinadas se protejam e outros 50% podem ter a doença. A gente sabe também que a vacina é feita para diminuir a gravidade da doença e não para evitar a infecção.